No dia 28 de dezembro de 1992, foi assassinada pelo ex-ator e colega de trabalho Guilherme de Pádua e por sua esposa então, Paula Tomás. O caso ganhou repercussão nacional e internacional, onde através de um abaixo-assinado conseguiu até mudar uma lei nacional. E aí família, belezinha com vocês? Eu sou André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje vamos relembrar o caso Daniela Pérez, a qual ganhou uma repercussão daquelas, hein? Bom, lembrando a todos que temos vídeos todas as segundas, quartas e sextas, mais ou menos às 8 da noite. E agora sim, vai vendo? Antes de tudo, vamos fazer aqui uma menção honrosa à biografia de Daniela Pérez e também o seu casamento com o ator Raul Gazola, para que assim haja uma melhor compreensão dos fatos. Daniela Pérez nasceu no dia 11 de agosto de 1970. Ela era filha do casal Glória Pérez e Luiz Carlos Pérez. Ela tinha dois irmãos, Rodrigo, nascido no ano de 1973, e Rafael, nascido no ano de 1975. Aos 5 anos de idade, ela já começou a demonstrar o seu talento, quando ensaiava os seus primeiros passos nas danças. Mais tarde, então, surgiu o convite para dançar na melhor companhia de dança do Rio de Janeiro, a Vacilou Dançou, da coreógrafa Carlota Portela. Dani, como era chamada entre os amigos, conheceu seu marido, Raul Gazola, em sua primeira participação para a TV, fazendo o papel de uma dançarina de tango na novela Cananga do Japão, na extinta Rede Manchete. No ano de 1990, Dani e Raul se casaram oficialmente. Bom, e aqui eu preciso enfatizar essa história para uma melhor compreensão. Nos bastidores dessa novela Cananga do Japão, dado o momento, quando estavam numa pausa, que contracenava com ela, fazia par com ela, decidiu dar um beijo nela. E ela correspondeu o beijo. Sobre isso ele fala que tinha a sensação de já conhecê-la, sua alma era ligada a ela, e o primeiro beijo o havia confirmado. Era como se ele já conhecesse ela através dos sonhos. Nasceu então ali um relacionamento. Mais tarde, ele pediu para que ela fosse morar junto com ele. Só que ela decidiu não ir a princípio porque o seu avô não gostava muito da ideia e ela respeitava muito a decisão do avô e falou para Raul Gazola que só iria morar com ela com uma condição: se eles fossem casados. Gazola, então, sem contar nada, marcou o casamento no civil e aguardou a data. Um certo dia, quando eles tinham passeado em Londres, comprado um vestido, retornado, ele falou assim para ela: agora nós vamos casar, tá marcada a data, vamos para lá. Já estão os padrinhos aguardando, mas por enquanto é só no civil. Sua sogra, na época, não gostou muito da ideia, não, ficou furiosa. Ela queria ter participado ali do casamento da sua filha. Porém, Raul Gazola afirma que a relação com ela é muito boa, porque ele prometeu depois fazer um casamento também no religioso, com direito a convidados e tudo mais. Ali então, ele conseguiu, digamos que, convencer a sua sogra, fazer as pazes e deixar tudo bem. Por um lado, eu acho que ele foi muito astuto, ele foi bem sábio nesse detalhe. Ainda no mesmo ano, o grupo de Daniela foi chamado a convite da Rede Globo para serem dançarinos na novela Barriga de Aluguel, onde quem assinava o texto era sua mãe, Glória Pérez. Daniela fez um teste individual e acabou conseguindo sua primeira personagem, chamada de Clô, uma bailarina que dançava no Copacabana Café, e devido ao seu grande carisma e talento, a personagem ganhou um espaço na trama. Daniela acabou chamando muita atenção também de Denis Carvalho, a qual lhe convidou para estrear a novela O Dono do Mundo no ano seguinte, fazendo assim então o papel de Yara, irmã da protagonista, vivida por Glória Pires. Mais tarde, já conhecida pelo grande público, a atriz interpretou a personagem Yasmin, uma jovem que despertava uma admiração do personagem gótico Reginaldo, vivido por Eri Johnson, onde seguia ela por todos os lugares. Yasmin era irmã da protagonista, vivida por Cristiana Oliveira na novela De Corpo e Alma, sendo essa então sua última novela. No início dos anos 90,
Daniela foi a melhor candidata ao posto vago de namoradinha do Brasil, anteriormente ocupado por Regina Duarte. Foi exibido no dia 25 de dezembro de 1992 no Roberto Carlos Especial uma pequena encenação, a qual Daniela interpretava Maria, mãe de Jesus, ao lado da atriz Cássia Kiss e do ator Erson Capri. Mas agora vamos aos detalhes cruciais aí dos últimos instantes de vida de Daniela Pérez. Seu marido, então, Raul Gazola, ele achou muito estranho, no dia 28 de dezembro de 1992, sua esposa não ter chegado em casa após as gravações lá na Globo. Como ele não tinha visto ela em casa, acreditou na possibilidade que ela estaria no teatro, local onde ele iria contracenar junto com ela um especial de dança, e eles iriam então ensaiar. E indo para lá, também não encontrou ela, achou tudo muito estranho e começou a indagar por onde ela estava. Então ele recebeu uma ligação de uma delegacia e, lógico, às pressas ele foi para a delegacia. Chegando lá, recebeu algumas informações que não lhe agradaram muito. A princípio, no caminho, ele pensava que existia a possibilidade de sua esposa ter tido uma briga com algum policial ou algo do tipo, porque ela estava com o seu veículo na época, um Escort preto. E como a polícia acabou encontrando um Escort preto, ele acreditava que se tratava disso, mas chegando lá teve a informação de que a história não era bem essa. O Escort preto foi encontrado em uma condição assim que você fala, meu Deus do céu, como isso? Estava em uma rua praticamente deserta, próximo a uma mata. O veículo, então, não tinha ninguém dentro, estava vazio, e os policiais, quando foram investigar esse veículo através de uma denúncia, próximo a ele encontraram um corpo. Então, ligaram para a Gazola para reconhecer o corpo, para ter certeza que se tratava da atriz Daniela Pérez. Ele chegou lá, viu e reconheceu, confirmou que era o corpo de sua esposa e, abismado como ela se encontrava na ocasião, ele ficou atônito com tudo isso. Mas havia um detalhe: a polícia encontrou o veículo graças a uma denúncia. Um advogado que morava ali próximo, ou melhor, sua filha morava ali próximo e ele estava de férias na casa da sua filha, achou estranho 2 veículos estarem parados naquele lugar. Só que quando Gazola chegou, só havia um veículo. Estranho isso, né? Bom, o veículo que estava ao lado do Escort que pertencia ao ator era um Santana, com a placa OM 1115. A polícia a princípio achou muito estranho, porque ali no Rio de Janeiro não existia nenhuma placa de veículo que começava com a letra O e estava constando que era dali a placa do veículo. Acharam estranho? Como assim? Essa placa possivelmente tem alguma coisa de estranho? Bom, decidiram seguir com as investigações. Chegaram então ao detalhe crucial. Foram procurar no estacionamento da emissora e descobriram que no estacionamento da emissora ficava um carro com as características muito parecidas, um Santana com a placa LM1115. Então já foi feita uma análise muito bem feita. Constatou-se que o veículo havia sido lavado pouco antes de ser estacionado ali e que, além de ele ter sido lavado, na placa dele havia um pouco de cola. Esse vestígio de cola, e através desse vestígio de cola ficou muito bem esclarecido de que a placa teria sido adulterada. Colocaram uma fita adesiva com o objetivo de mudar a numeração da placa e assim possivelmente tapear ali a investigação, onde concluiu-se que o crime foi premeditado. O corpo de Daniela Pérez, segundo a perícia, tinha 18 perfurações. A delegacia, Guilherme de Pádua, dono do veículo localizado então no estacionamento da emissora, foi o primeiro a ser questionado
Ele de imediato falou uma versão aí que acabou, digamos que, não colando muito, afirmando que Daniela Pérez teria um problema com a esposa dele porque ela não aceitava os dois contracenarem juntos. Sua esposa tinha ciúmes de Daniela Pérez. Detalhe interessante, hein? Mais tarde, Glória Pérez, a mãe, falou que isso daí seria um segundo assassinato, porque assassinou a reputação da atriz, colocando em cima dela uma coisa que viria manchar a sua honra, e também um adultério com o ator Raul Gazola, coisa que não colou na hora. Aí então foram ver a versão da esposa dele. Sua esposa já tinha um histórico, digamos que um pouco conturbado. Um detalhe. Apesar de que pessoas próximas ao acusado afirmaram que, apesar de ele ser um ator que tinha trabalhado até em conteúdo, digamos que de cunho erótico, ele era alguém que tinha uma ambição por dinheiro e por oportunidade. E sua esposa tinha um histórico de ser também uma pessoa muito conturbada. Inclusive, já tinha histórico de briga, onde discutiu com a mulher com a garrafa quebrada e foi para cima dela. Bom, enfim, em uma das versões foi afirmado de que Paula Tomás teria tido uma briga com Daniela Pérez e teria furado ela com uma chave de fenda e depois pego uma tesoura que estava no porta-luva do carro e desferido mais outros golpes. A perícia desmente essa versão do caso e, além de desmentir, confirma que o objeto que perfurou 18 vezes o corpo de Daniela Pérez teria sido um objeto que corta para os dois lados, ou seja, uma espécie de um punhal. Na ocasião também foi levantada a hipótese e uma outra teoria de que havia um ritual satânico. Na mão de Daniela foi encontrada uma substância vermelha que até o presente momento ninguém conseguiu dizer ao certo o que era. Dizem que ao redor do corpo dela havia uma espécie de um círculo, onde foi provavelmente ali feito uma espécie de um ritual. Paula Tomás era tão possessiva que ela chegou ao ponto de tatuar o nome dela no órgão genital do Guilherme de Pádua e tatuar o nome de Guilherme de Pádua na sua virilha. Pensa numa mulher capirotesca. Depois disso, soltaram eles por algumas horas e, por incrível que pareça, Guilherme de Pádua fez questão de ir no velório de Daniela Pérez. Isso chocou a comunidade, trouxe um burburinho muito grande e uma gigantesca revolta. Por conta disso, 4 horas após ser decretada a sua soltura, foi revogada e ele foi novamente preso. Seu advogado à época falou que ele estava tentando se esconder devido à revolta do povo, mas acabou não colando. Então veio uma terceira versão aí do caso, a qual ficou mais compreensivo. Quando Daniela Pérez saiu do estúdio de gravação, o que aconteceu? Testemunhas garantem que ela passou em um posto de gasolina. Ao sair do posto de gasolina, o veículo dela foi fechado pelo veículo de Guilherme de Pádua, a qual saiu de lá e, na versão dele, ele convenceu ela a entrar no carro dele. Na versão que é prestada, ele teria dado um golpe nela e ela teria desacordado. Foi levada, então, até o ponto da mata, próximo à Barra da Tijuca, onde, por sua vez, lá o advogado estava passando de carro, achou suspeita a atitude deles e decidiu anotar as placas dos veículos. Daniela foi morta com 18 perfurações. No seu corpo também havia algumas contusões, porém não havia sinal de resistência. E o que tudo indica, ela foi morta sem ao menos se defender. Ou seja, estava inconsciente quando foi perfurada. A novela que eles participavam, Glória Pérez não teve condições de dar continuidade. Então, outros 2 escritores decidiram tomar a frente da novela. O personagem de Guilherme de Pádua foi simplesmente ignorado e esquecido, ninguém nem tocava, como se ele não existisse na trama. Já a personagem interpretada por Daniela Pérez, Yara,
acabou sendo, digamos que, mudado o rumo. Ela foi viajar, foi para um outro país, então acabou se desligando da novela. Vendo então que não havia mais para onde correr, eles decidiram assumir, cada um com sua versão, o crime que tinham cometido. Foram acusados de homicídio duplamente qualificado e, através de um grande pedido e um clamor não só da mãe, a Glória Pérez, mas também de muitos brasileiros que inclusive fizeram questão de assinar um baixo-assinado, a lei acabou vendo que esse tipo de crime acabou se tornando hediondo. No final do ano de 1997, foram julgados. Porém, como Guilherme de Pádua já havia um tempo preso, a lei acabou não beneficiando, porque a lei nunca retroage no sentido de não beneficiar o réu. Guilherme de Pádua, sua ex-mulher, cumpriram apenas 1/3 da pena e depois acabaram saindo pela porta da frente. Sua esposa, Paula Tomás, acabou se casando novamente porque teve um desentendimento quando um jogou a culpa para o outro. Guilherme de Pádua se tornou um pastor na Igreja Batista, onde já passou também por 2 casamentos. Ultimamente, ele ficou um tempo afastado das redes sociais, mas, segundo o que ele diz, conselho de um pastor, primeiro sair e agora retornar às redes sociais. Glória Pérez vai estrear agora no final do mês de julho desse ano, 2022, um especial no HBO, onde promete, através de 5 capítulos, demonstrar a versão dela, apurando o que estão nos autos do processo, que até o presente momento estou gravando esse vídeo, ninguém sabe o que está. Bom, e eu sei que você vai me perguntar, o que será que motivou então Guilherme de Pádua, junto com sua esposa, cometer tal brutalidade com a atriz? Vamos a esse detalhe. Foi apurado depois de uma longa perícia, devido ao fato de que ele já tinha um histórico de ser alguém muito ganancioso, de ser uma pessoa que sempre procura tirar vantagem em todos os detalhes, e também pela obsessão da sua ex-mulher, Guilherme de Pádua estava perseguindo insistentemente a Daniela Pérez com o objetivo de que sua mãe desse um jeito para que o seu personagem na trama durasse mais tempo. Ele estava nos últimos 2 episódios até então, sem aparecer muito na novela, e pelos próximos 6 episódios, somente 2 deles ele iria aparecer. Depois de que houve um boato de que ele iria ser desligado da novela e que ele iria, aos poucos, ser, digamos que, afastado ali da sua função, ele ficou desesperado. Há relatos de pessoas que eram próximos, que estavam ali contracenando, de que quando ele recebeu a informação de que iria ser paulatinamente afastado ali da sua função, em um momento ele chegou no camarim, dando soco na parede, desesperado. Então, ele, por várias vezes, tentou mudar o rumo da novela, não aceitando o papel como iria desenrolar na trama. Inclusive, o próprio marido, da Daniela Pérez, Raul Gazola, disse que de vez em quando ele ligava para a casa dela querendo falar com ela. E ela não atendia, porque ela não tinha obrigação de fazer nenhuma ponte, nem nada do tipo. Agora, um outro detalhe, tem coisa que parece que é incrível de tão absurda. Tiveram até atores que estavam envolvidos ali na trama, que chegaram em Daniela Pérez e falaram, se você não falar para sua mãe que esse cara está te perseguindo, eu vou conversar com ela. Enfim, infelizmente, ele acabou seguindo com seu plano, seguiu essa barbaridade juntamente com a sua esposa e chegou ao seu objetivo, que era eliminar a atriz e, infelizmente, uma bela jovem que nós vemos aí com a carreira brilhantíssima, muito talentosa, infelizmente se foi. Mas agora vem a pergunta: o que você acha da lei brasileira? Ele cometeu esse crime, cumpriu 1/3 e agora está livre, leve e solto? Você acredita que quem comete crime merece uma ressocialização
ou deve apodrecer na cadeia? Lembrando que esse crime já foi visto como hediondo, porém, a Suprema Corte mudou o seu entendimento. Que coisa, né? Obrigado mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho. Um forte abraço e até um próximo caso.